Uma oração para que a ansiedade perca força e você tenha paz. A ansiedade age como uma sombra que se aproxima devagar e, quando menos se espera, toma conta de todo o ambiente interior. Ela pressiona, sufoca, cria um turbilhão de pensamentos que parecem não ter fim. Quem já enfrentou a ansiedade sabe que não se trata apenas de uma preocupação comum, mas de uma força que tenta dominar a mente e paralisar o coração. É como estar preso em uma sala sem janelas, onde a sensação de aperto no peito não cessa e onde cada segundo parece maior que o anterior. Quando a noite chega e o silêncio toma conta, é nesse momento que muitos se veem lutando contra a própria mente, implorando por descanso. O corpo pede sono, mas a mente insiste em manter os olhos abertos, revivendo cenas, imaginando futuros que nunca acontecem, pintando cenários de medo que não têm fundamento. Há pessoas que vivem cada dia tentando controlar algo que está além de suas mãos. O coração acelera, a respiração perde o ritmo e até as coisas mais simples se transformam em desafios gigantes. Essa é a natureza da ansiedade. Amplificar problemas pequenos, distorcer a realidade e fazer parecer que não existe saída. Mas existe uma verdade mais profunda, algo que a ansiedade nunca pode apagar. Há uma promessa, e essa promessa não é apenas uma ideia bonita, mas uma verdade que se manifesta quando alguém decide entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. É nesse ponto que tudo muda. Porque a paz não vem de circunstâncias perfeitas, mas da presença daquele que sustenta todas as coisas. Enquanto a ansiedade sussurra que você não vai conseguir, Deus declara que em Cristo você é mais do que vencedor. Quando a ansiedade diz que você não vai suportar, Deus mostra que a força dele se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Esse contraste é essencial. De um lado, o peso que tenta esmagar, do outro, o descanso que liberta. E o caminho para viver essa transformação começa aqui, ao abrir o coração e deixar que cada palavra penetre fundo, como água que irriga uma terra seca. Talvez você já tenha buscado soluções em muitos lugares e nada pareceu suficiente. Talvez tenha tentado silenciar a mente com distrações, mas o vazio sempre voltou. O que você precisa compreender é que a ansiedade não é derrotada apenas pelo esforço humano, mas quando você aprende a descansar. E descansar não é desistir, mas confiar. É entregar as preocupações a Deus e reconhecer que Ele tem cuidado em cada detalhe, mesmo quando você não consegue enxergar. Pense em quantas vezes a ansiedade roubou momentos importantes da sua vida. Quantas conversas você deixou de aproveitar porque estava preso em pensamentos de medo? Quantos instantes de alegria foram anulados por antecipações de problemas que nunca se concretizaram? A ansiedade promete proteção ao te deixar alerta, mas, na verdade, apenas destrói a tranquilidade. Quando você escolhe entregar esse peso, algo sobrenatural acontece. É como se um rio silencioso começasse a percorrer dentro de você, trazendo calma e confiança. Essa paz não é fruto de técnicas humanas, mas de uma presença real, que envolve, protege e transforma. Não é preciso lutar sozinho. Não é necessário carregar fardos que não foram feitos para os seus ombros. A ansiedade quer aprisionar, mas Deus quer libertar. E essa libertação começa na decisão de crer que Ele é suficiente. Não basta apenas ouvir esta mensagem, é preciso permitir que cada palavra se torne uma semente em seu coração. Uma semente que cresce, que gera vida, que expulsa o medo e dá lugar à fé. Enquanto você escuta, imagine-se colocando diante de Deus todas as preocupações que pesam na sua mente. Veja-se entregando cada detalhe, cada dúvida, cada temor. Sinta a leveza que vem quando você já não precisa carregar sozinho. A ansiedade perde força quando você decide soltar as rédeas e permitir que Deus conduza os caminhos. Isso não significa que os problemas desaparecem de imediato,
mas significa que você já não os enfrenta sozinho. A paz que invade o coração é a prova de que Ele está presente e que não abandonou você. Este é o momento de abrir espaço para algo novo. É o início de uma jornada que não se encerra ao final desta oração. O que você está prestes a viver é uma transformação de dentro para fora. Não será apenas um alívio momentâneo, mas uma mudança de perspectiva, uma nova forma de caminhar diante da vida. A ansiedade perde força, porque você começa a enxergar que há alguém maior sustentando cada passo. A paz ganha espaço, porque finalmente você compreende que não precisa controlar tudo para estar seguro. Agora permaneça atento. Cada palavra que será dita a partir daqui foi preparada para conduzir você a uma experiência ainda mais profunda. Este é apenas o começo, e o que está por vir será ainda mais impactante. A ansiedade não é apenas uma sensação passageira. Ela se instala como se tivesse o direito de permanecer e se torna uma voz constante dentro da mente. Ela fala alto quando você tenta descansar. Ela cria imagens de fracasso quando você planeja dar um passo adiante. Ela insiste em colocar sobre os seus ombros responsabilidades que nunca foram suas. É como uma corrente invisível, apertando cada vez mais forte, até que você se sinta sem ar. E no meio desse sufocamento, surge a pergunta que ecoa: até quando vou viver assim? Essa identificação é importante porque revela que você não está sozinho nessa batalha. Milhares enfrentam o mesmo tormento silencioso, mas não confessam. E quando a solidão se mistura à ansiedade, o peso se multiplica. A verdade é que a ansiedade tem se infiltrado em vidas de todas as idades. Crianças que já não conseguem aproveitar a infância porque estão presas a pressões que nunca deveriam carregar. Jovens que não conseguem olhar para o futuro sem medo do fracasso. Adultos que sentem o coração apertar ao pensar nas responsabilidades de cada dia. Idosos que carregam as marcas do tempo e ainda assim lutam contra pensamentos de insegurança. A ansiedade é democrática em sua crueldade, mas existe uma resposta que também é acessível a todos: a presença de Deus. Quando Ele entra na história, até os pensamentos mais sombrios começam a se dissipar como fumaça diante da luz. É preciso reconhecer que cada sintoma que a ansiedade provoca, desde a falta de ar até a mente acelerada, é real. Mas também é preciso entender que existe algo ainda mais real do que isso: a paz que Deus oferece. Essa paz não é abstrata, não é um conceito distante, ela é tangível, é sentida, invade cada espaço vazio quando o coração decide se abrir. Pense em como seria viver sem esse peso constante, em como seria caminhar com a mente livre, respirando fundo e acreditando que o amanhã está seguro nas mãos de quem controla o universo. Essa imagem não é uma fantasia, é uma promessa. Quando nos conectamos com esse entendimento, algo muda dentro de nós. Não significa que os problemas desaparecem de imediato, mas que eles já não têm mais o poder de ditar a forma como vivemos. A ansiedade tenta ditar as regras, mas é Deus quem escreve o enredo. Esse é o ponto de virada que precisamos compreender. Existe um lugar onde a ansiedade não tem domínio, e esse lugar é na presença de quem tem poder sobre todas as coisas. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento em que seu coração está agitado. Talvez hoje mesmo você tenha se sentido incapaz de controlar a própria mente. Mas veja, este momento é a prova de que Deus conhece suas lutas. Se você está aqui, é porque Ele quer mostrar que existe esperança. Ele quer dizer que você não foi criado para viver preso a correntes de medo, mas para caminhar em confiança. Essa confiança não vem de garantias humanas, mas de uma certeza interior de que o Senhor nunca abandona os que nele confiam. Enquanto a ansiedade grita, Deus fala em silêncio. Enquanto ela rouba energia,
ele restaura. Enquanto ela confunde, ele traz clareza. Essa é a diferença que precisa ser sentida. E ao longo desta oração, você será conduzido a experimentar essa diferença de forma prática. A cada palavra, a cada reflexão, algo dentro de você será realinhado. A sua mente vai aprender a se calar diante da voz que diz que você não vai suportar. Seu coração vai se lembrar de que a vida não está sob o controle do medo, mas sob o cuidado de Deus. Essa jornada não é apenas sobre aliviar sintomas, é sobre transformação. Você não vai apenas aprender a lidar melhor com a ansiedade. Vai perceber que a própria raiz dela pode ser arrancada quando o coração encontra seu descanso. E esse descanso não está em fórmulas humanas, mas em uma entrega sincera. Hoje você está sendo convidado a esse passo, um passo que não exige perfeição, apenas disposição de confiar. O que está por vir é mais do que palavras, é a experiência de paz tomando forma. A ansiedade sempre tenta se colocar como a voz dominante, mas ela não resiste quando é confrontada com a verdade da palavra. É nesse momento que entendemos que não estamos falando de teorias ou ideias bonitas, mas de fundamentos eternos que sustentam a vida. A Escritura não ignora a realidade das lutas internas. Pelo contrário, ela mostra exemplos claros de homens e mulheres que enfrentaram momentos de aflição, medo e angústia, mas encontraram descanso em Deus. Quando olhamos para Elias, vemos um profeta poderoso que, após uma grande vitória, se sentiu tão esmagado pela pressão que pediu para morrer. Quando olhamos para Davi, encontramos um rei que, em várias ocasiões, fugiu para cavernas, cercado por inimigos e pensamentos de derrota. Esses relatos nos mostram que até os grandes da fé experimentaram ansiedade, mas nenhum deles foi vencido por ela, porque encontraram um refúgio maior. A Bíblia é repleta de declarações que iluminam a mente em meio à confusão. O salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa frase carrega um poder que vai além de palavras. Ela revela uma presença constante, um amparo imediato, uma força que se manifesta justamente no momento em que tudo parece ruir. O apóstolo Pedro nos ensina a lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa imagem de lançar não é suave, é um ato de decisão. É como pegar algo que pesa demais e arremessar nas mãos de quem pode carregar. É abrir mão do controle e assumir que o cuidado de Deus é maior do que qualquer plano que possamos fazer. Ao ancorar a vida nessa verdade, a mente começa a perceber que não precisa mais ser escrava dos medos. A ansiedade se alimenta da ilusão de que tudo depende de nós. Mas a fé nos lembra de que há um Deus que sustenta cada detalhe do universo. Quando essa percepção invade o coração, nasce a confiança. E a confiança é o oposto da ansiedade, porque onde há confiança, o medo perde espaço. Essa confiança não é cega, não é sem fundamento, mas está firmada em promessas eternas que nunca mudam. Esse é o momento de compreender que a ansiedade não é apenas uma batalha psicológica, mas espiritual. Ela tenta nos afastar da fé, nos roubar a esperança e nos impedir de descansar. Mas a cada versículo que nos lembra do cuidado de Deus, a cada exemplo de homens e mulheres que venceram suas lutas, somos fortalecidos para continuar. A ansiedade pode até se levantar, mas a palavra de Deus é mais alta, mais firme e mais verdadeira. Enquanto você escuta, imagine essa cena. As correntes que antes apertavam o coração começam a se soltar, uma a uma, à medida que cada promessa de Deus é declarada sobre a sua vida. A mente que antes só conhecia o peso do medo começa a ser iluminada por uma luz suave que dissipa as trevas. A presença de Deus não é um conceito distante, mas algo vivo, real e transformador.
E essa presença já está tocando a sua vida agora, preparando você para uma experiência ainda mais profunda no próximo momento desta oração. A mente ansiosa é como um mar revolto. Ondas se levantam sem aviso. Pensamentos colidem uns contra os outros e o coração fica à deriva. Mas quando paramos por um instante e nos permitimos refletir, percebemos que existe um outro caminho. O segredo não está em lutar contra cada pensamento, mas em aprender a aquietar a alma diante de Deus. Por isso, agora é o momento de conduzir você a uma reflexão guiada. Respire fundo, inspire lentamente e solte o ar com calma. Esse simples ato já mostra que o controle não está na ansiedade, mas em sua escolha de buscar a presença de Deus. Enquanto respira, pense nas situações que têm roubado a sua paz. Visualize cada preocupação, cada medo, cada expectativa pesada que insiste em voltar. Agora, imagine que tudo isso está sendo colocado diante do Senhor, como se você entregasse uma mala pesada em mãos mais fortes que as suas. Não segure, apenas entregue. A ansiedade perde força quando você decide soltar o peso e permitir que Deus o carregue. Talvez sua mente tente correr para longe, trazendo de volta lembranças, cobranças e futuros incertos. Quando isso acontecer, volte sua atenção para uma verdade simples. Você não está sozinho. Essa consciência muda tudo. Deus está presente agora mesmo, escutando o que o seu coração não consegue expressar em palavras. A inquietação perde espaço quando você lembra que existe um cuidado maior. Repita em seu íntimo frases que reforcem essa entrega. Eu não sou o escravo da ansiedade. Eu sou guardado pela paz de Deus. Minha mente encontra descanso no Senhor. Cada vez que você declara essas verdades, a atmosfera dentro de você começa a mudar. O medo se dissolve pouco a pouco. A tensão que parecia inquebrável se desfaz. E no lugar dela, nasce a confiança. Essa reflexão não é apenas uma técnica de respiração ou uma estratégia mental, mas uma prática espiritual. É um momento em que você decide não mais negociar com a ansiedade. Você está dizendo, eu escolho acreditar na paz que excede todo entendimento. Esse é o ponto em que a fé começa a ganhar forma prática. Não é teoria, é experiência. É sentir no corpo, na mente e no coração que existe uma fonte inesgotável de descanso. Enquanto você segue nesse estado, imagine um rio tranquilo correndo por dentro de você. Ele leva embora toda a sujeira, todo o excesso, toda a carga que não pertence a você. Esse rio é a presença de Deus. Ele flui suavemente, mas com poder, trazendo clareza onde havia confusão, serenidade onde havia desespero, esperança onde havia escuridão. Essa imagem se torna uma âncora. Sempre que a ansiedade tentar voltar, você pode se lembrar desse rio. Essa prática vai além deste momento. Ela se torna uma forma de vida. Cada vez que você se vê cercado por pressões, basta se lembrar: eu posso parar, respirar e entregar. Eu posso me refugiar no Senhor e descansar. Isso não depende de circunstâncias perfeitas, mas da decisão de confiar no Deus que nunca falha. Esse é o convite da reflexão guiada. Não é um exercício passageiro, é uma chave para viver uma nova realidade. Hoje, ao dar esse passo, você abre espaço para que a oração que virá a seguir seja ainda mais transformadora, porque agora sua mente está preparada, seu coração está aberto e a ansiedade já começa a perder o domínio. O próximo momento será ainda mais intenso, quando cada palavra da oração começar a agir em sua vida como bálsamo de cura e libertação. A oração é o lugar onde o invisível se torna real, onde a ansiedade encontra a barreira inquebrável da presença de Deus. Agora, prepare-se para esse momento. Feche os olhos, mantenha sua respiração calma e entre comigo em uma atmosfera de entrega total. Não permita distrações, concentre-se, porque cada palavra a partir de agora
tem o poder de quebrar correntes e libertar a sua mente do domínio da ansiedade. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste instante. Reconhecemos que sozinhos somos frágeis e que a ansiedade tem tentado roubar a nossa paz. Mas também declaramos que em Ti existe força e descanso. Entregamos agora cada pensamento que pesa, cada medo que aprisiona, cada expectativa que paralisa. Colocamos diante de Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar, porque sabemos que nada escapa ao Teu olhar. Eu oro por esta vida que me ouve agora, Senhor. Tu conheces os dias e as noites em que o coração ficou apertado, os momentos em que as lágrimas caíram em silêncio, as vezes em que a mente parecia um inimigo implacável. Mas também sei que a Tua palavra declara que Tu és o Deus da paz, aquele que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Então, eu declaro que toda ansiedade que tem tentado dominar essa pessoa começa a perder força agora mesmo. Pai, nós renunciamos ao medo, renunciamos às vozes que dizem que não vamos conseguir, renunciamos à sensação de fracasso, ao peso das cobranças e à angústia de um futuro incerto. Declaramos que o poder da ansiedade está quebrado pela autoridade do nome de Jesus. E no lugar dessa opressão, pedimos que o Teu Espírito Santo traga paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda cada detalhe da vida. Senhor, eu oro para que essa paz seja sentida agora como um óleo suave descendo sobre a mente, cobrindo cada pensamento, acalmando cada emoção. Que essa paz seja como um manto que envolve o coração, trazendo descanso profundo. Onde antes havia confusão, que haja clareza. Onde antes havia desespero, que haja esperança. Onde antes havia medo, que haja confiança. Eu declaro que essa vida não será mais governada pela ansiedade. Ela vai dormir em paz, vai acordar renovada, vai caminhar com confiança, porque o Senhor está no controle de cada passo. Eu declaro que a mente se alinha com a verdade da Tua palavra, que o coração se fortalece na fé e que a ansiedade já não encontra lugar para permanecer. Pai, nós recebemos a Tua paz agora, não como o mundo dá, mas como somente Tu podes oferecer. Recebemos um descanso que não pode ser explicado por palavras, mas que pode ser sentido no mais profundo da alma. Recebemos a certeza de que o Senhor cuida de nós em cada detalhe e que nada pode separar-nos do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque neste momento uma libertação está acontecendo. O peso está saindo, a mente está sendo renovada e a ansiedade está sendo vencida. Que essa experiência não seja passageira, mas o início de uma nova caminhada marcada pela confiança. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. Amém. O que você está sentindo agora é apenas o começo. Essa oração abriu portas para que a paz seja uma realidade diária em sua vida. E no próximo momento, você ouvirá declarações que irão selar essa vitória e consolidar essa nova fase, para que a ansiedade não apenas recue, mas seja definitivamente derrotada. A partir deste momento, algo precisa ser declarado com firmeza, porque a fé não se limita a pedir. Ela também afirma, decreta e estabelece verdades espirituais. Agora não é apenas uma oração que sobe como um clamor, mas uma proclamação que desce como decreto sobre a sua vida. Ouça cada palavra como se estivesse sendo escrita diretamente em sua história. Eu declaro que a ansiedade não terá mais domínio sobre você. Eu declaro que as noites de insônia serão substituídas por noites de descanso profundo, em que a presença de Deus será o seu travesseiro e a sua segurança. Eu declaro que os pensamentos acelerados que antes confundiam a sua mente começam a silenciar diante da voz da paz que vem do alto. Eu declaro que as áreas da sua vida que estavam travadas pelo medo começarão a se destravar.
O que parecia paralisado ganhará movimento. O que estava escondido sob o peso da preocupação virá à luz com clareza. Eu declaro que você não viverá mais prisioneiro de cenários inventados pela ansiedade, mas começará a enxergar com os olhos da fé, acreditando que Deus já está cuidando do seu futuro. Eu declaro que você terá coragem para enfrentar o que antes parecia impossível. Cada desafio será visto não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em ação. Eu declaro que os sintomas que o corpo sentia, como aperto no peito, respiração ofegante e tensão constante, começarão a dar lugar a uma sensação de leveza, serenidade e confiança. Eu declaro que a sua mente se tornará um terreno fértil, onde pensamentos de esperança e confiança serão plantados e crescerão dia após dia. Eu declaro que os sentimentos de incapacidade, de fracasso e de medo não terão mais autoridade sobre você, porque a sua identidade não está na ansiedade, mas em Cristo. Ele é a sua rocha firme, e quem está firmado na rocha não se abala. Eu declaro que o seu coração aprenderá a descansar, que você será conhecido não pela agitação, mas pela serenidade, que as pessoas ao seu redor verão a diferença, perceberão a mudança e reconhecerão que algo sobrenatural aconteceu em sua vida. Essa transformação não virá de esforço humano, mas será resultado da presença constante do Espírito Santo. Eu declaro que, a partir de hoje, você caminhará em confiança, que cada passo será marcado pela certeza de que Deus cuida dos detalhes e que nenhum problema é grande demais para Ele resolver. Eu declaro que você viverá um novo tempo, onde a paz de Cristo será a marca registrada dos seus dias. Permaneça firme nesta declaração, porque ela não é apenas um conjunto de palavras bonitas, mas uma semente que já está germinando dentro de você. Ao repeti-la, ao crer nela, você fortalece as raízes dessa nova realidade. E ao final deste vídeo, quando você olhar para dentro de si, perceberá que algo mudou. A ansiedade perdeu espaço e a paz conquistou território. Quando chegamos a este ponto, não estamos apenas encerrando uma oração, mas selando uma experiência que marca a alma. A ansiedade tentou se levantar, mas você acabou de testemunhar que a presença de Deus é maior do que qualquer peso que oprime a mente. Agora é o momento de consolidar tudo o que foi liberado sobre a sua vida. Guarde no coração cada palavra que foi declarada, porque a fé vem pelo ouvir. E ao ouvir repetidamente a voz da verdade, a mentira da ansiedade perde completamente sua força. Receba esta verdade como definitiva. Você não precisa mais viver em constante alerta, porque o Senhor é o seu guardião. Ele não dorme, não se distrai, não deixa passar nenhum detalhe. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você se preocupa, Ele já providencia soluções. Essa é a certeza que deve acompanhar cada novo amanhecer. Permita que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, mesmo depois que o vídeo terminar. Lembre-se de que a paz não é um sentimento passageiro, é uma condição estabelecida por Deus em sua vida. A cada nova circunstância que tentar roubar sua tranquilidade, volte a essa verdade. O Senhor é a sua paz, e Ele já venceu o poder da ansiedade. Se você deseja consolidar essa vitória, declare agora em voz alta: eu recebo a paz de Deus sobre a minha vida. Essa declaração não é apenas um ato simbólico, é um posicionamento espiritual que fortalece sua fé e fecha a porta para a ansiedade tentar retornar. A partir de hoje, cada vez que o medo tentar se aproximar, você terá uma resposta pronta. Não é a voz da dúvida, mas a voz da confiança. O Senhor está comigo. E como essa paz não é apenas para você, mas também para aqueles que você ama, compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando a mesma luta. Talvez um amigo, um parente, alguém que precisa desesperadamente de alívio. Ao fazer isso,
Você se torna instrumento de Deus para espalhar paz em meio ao caos. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a fé e trazem esperança. Deixe seu comentário registrando a sua declaração de fé. Escreva: "Eu recebo a paz de Deus." Esse ato simples cria uma corrente de oração e fortalece não apenas você, mas também aqueles que leem e se inspiram na sua fé. O que começa aqui não termina agora. Este é apenas o início de uma caminhada marcada pela presença de Deus. Caminhe com confiança, descanse com tranquilidade, viva cada dia com a certeza de que a ansiedade já não tem poder sobre a sua vida. Você pertence ao Deus da paz e nada poderá roubar isso de você. Este é o momento em que tudo o que foi declarado se sela como verdade em sua vida. A ansiedade não governa mais, porque a paz de Deus foi estabelecida no seu coração. Guarde essa experiência como um marco, um divisor de águas, um ponto de partida para uma nova forma de viver. Não é apenas o fim de uma oração, mas o início de uma jornada onde cada passo é sustentado pela certeza de que o Senhor cuida de você. A partir de hoje, cada vez que o medo tentar voltar, lembre-se deste instante. Volte a ouvir estas palavras quantas vezes forem necessárias, porque a fé se fortalece quando repetimos as promessas de Deus. E toda vez que a ansiedade levantar sua voz, você terá dentro de si uma resposta firme. Eu escolhi descansar no Senhor, eu escolhi viver em paz. Se esta oração falou com você, não guarde só para si. Compartilhe, porque alguém ao seu redor também precisa dessa libertação. Ao espalhar esta mensagem, você se torna instrumento de esperança e canal de transformação. E para continuar recebendo orações que edificam e fortalecem, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vídeo será mais uma oportunidade de alimentar a fé e renovar a esperança. Deixe também nos comentários a sua declaração de vitória. Escreva com convicção: "Eu recebo a paz de Deus." Essa frase simples será um testemunho público do que aconteceu em sua vida hoje e servirá de inspiração para outros que buscam o mesmo alívio. Agora siga em frente com leveza, caminhe confiante e durma em paz. O Senhor já assumiu o controle daquilo que pesava sobre você. A ansiedade perdeu força, a paz venceu e esta vitória é sua para sempre.